palavra do Senhor. Filipenses, capítulo de número 1, do verso 21 ao verso de número 24. Diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. De ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo necessário, por amor de vós, ficar na carne. Amém, meus queridos irmãos? Pois bem, antes de nós introduzirmos o esboço bíblico e nós fazermos então a explanação do texto, eu gostaria de introduzir trazendo uma reflexão muito pertinente para os irmãos a respeito de algumas verdades, que este tempo que nós estamos atravessando evidenciou. Eu quero apontar 3 verdades que se evidenciaram, que se escancararam nesse tempo em que a pandemia do coronavírus sobreveio sobre as nações. Eu quero usar isto como introdução ao meu sermão, para que nós possamos compreender então o cerne da nossa mensagem nesta noite. A primeira verdade que este tempo de pandemia e o coronavírus evidenciou escancaradamente é a respeito da falibilidade dos projetos humanos. Queridos irmãos, é notório que nesse tempo em que nós estamos atravessando, muitos planos, muitos projetos foram cancelados, adiados, protelados. Isso nos mostra o quanto os nossos planos e projetos são falíveis. Algumas viagens foram desmarcadas, casamentos foram adiados, provas foram canceladas, até mesmo a Olimpíada foi adiada. Isso mostra o que disse o sábio Salomão no capítulo 16 de Provérbios, dizendo que do coração do homem procedem os planos, mas que a resposta concreta vem dos lábios do Senhor. Então nota-se que o coronavírus evidenciou o quanto os projetos e planos humanos são falíveis, mas que os projetos do Senhor são eternos e infalíveis. A segunda verdade que o coronavírus evidenciou de forma muito notória é a respeito da impotência dos recursos humanos. Nesse momento que nós estamos atravessando esta ameaça invisível, evidenciou-se que os recursos medicinais e tecnológicos muitas vezes nos mostram a impotência. Mostra-nos também que os recursos, o dinheiro, o ouro e a prata do homem, existem situações que o dinheiro, o ouro, o poder, nada pode fazer. Existem coisas que nós atravessamos, irmãos, que nem a tecnologia mais avançada e nem o homem mais rico de todo o mundo pode contorná-la com seus recursos. Louvamos a Deus pela medicina e pelos avanços tecnológicos, mas nós estamos observando que com todos os estudos que a medicina tem se empenhado a desenvolver, com toda a tecnologia que os cientistas estão a cada dia desenvolvendo, nós estamos diante de uma crise que nós não temos recursos suficientes para contorná-la. Mas uma verdade também é necessário dizer-se nesse momento, que quando os recursos dos homens se esgotam, nós olhamos para o alto e lembramos que de Jesus, Ele tem o nosso socorro, que Ele tem soluções possíveis para situações diante dos homens que aos olhos dos homens são impossíveis. A terceira verdade que
esta crise nos mostrou e evidenciou é o quanto o homem teme a morte. Você já parou para perceber o quanto as pessoas estão preocupadas, temerosas com a morte? As pessoas, e agora eu quero fazer uma ressalva, e eu não estou dizendo que nós não devemos ter cuidados com a nossa saúde. Óbvio que precisamos ter todos os cuidados possíveis para que possamos gozar de uma saúde boa, de bem-estar. Mas o coronavírus veio mostrar-nos de forma escancarada o quanto os homens temem a morte. As pessoas se trancafiaram e eu tive algum contato com pessoas que disseram: eu não saio de casa por pelo menos 90 dias, 60 dias, enfim, porque eu não quero me contaminar, eu não quero morrer. Está evidente o quanto as pessoas temem a morte. O temor que muitos têm, até determinado ponto, é legítimo. Mas, contudo, irmãos, nós precisamos enxergar a morte não pela perspectiva humana, mas sim pela perspectiva bíblica e pela perspectiva espiritual. O texto lido nessa noite nos mostra a declaração de Paulo a respeito da sua própria vida. A carta aos Filipenses, escrita por este herói da fé denominado Paulo, ela foi escrita em um momento de adversidade para o mesmo. A história diz que Paulo, quando escreveu esta carta, estava preso em Roma porque anunciava o Evangelho. E eu gosto sempre de mencionar que a carta aos Filipenses, ela nos mostra o quanto um homem que se enche de Deus, o quanto um homem cheio do Espírito Santo, mesmo em tempos de adversidade e crise, transborda a alegria no seu ser. Os estudiosos da Bíblia chamam a carta aos Filipenses de a carta da alegria. Por pelo menos 16 vezes você vai ver ou vai notar a palavra gozo, regozijo e alegria presentes na carta aos Filipenses. Parece até, irmãos, uma ironia, porque Paulo está preso e o mesmo está enviando uma carta para os irmãos da igreja de Filipos para consolar o coração dos irmãos, para confortar aqueles irmãos e para externar aos irmãos a sua gratidão pelas ofertas que os irmãos daquela igreja haviam enviado por meio de Epafrodito para ele. Paulo talvez deveria estar recebendo uma mensagem de consolação do tipo: Paulo, nós estamos orando por você. Paulo, fica tranquilo, Deus vai te livrar desta prisão. Mas não, Paulo é quem está nesse momento enviando uma carta de consolo, uma carta de alegria para os irmãos daquela igreja. E o ápice, o ponto central desta carta está no capítulo 4, verso 4, quando Paulo diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Preciso fazer uma observação adequada para esse texto, que Paulo diz aos irmãos: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Estamos observando notoriamente que Paulo está dizendo que a alegria dele não está nas circunstâncias, que a alegria dele não está nas coisas, e que os irmãos não deveriam pautar a sua alegria em circunstâncias, mas sim no Senhor Jesus Cristo. Imagine, meus irmãos, se nós estivéssemos pautando a nossa alegria nas circunstâncias neste tempo presente, todos nós estaríamos tristes, amedrontados. Todavia, a nossa alegria está no Senhor Jesus Cristo. Pois bem, voltando ao texto que lemos, nós vamos ver a declaração de Paulo e perceber que a declaração do apóstolo, ela contrasta com o sentimento de muitas pessoas que têm medo de perder a própria vida, que temem a morte. O apóstolo Paulo diz que para si o viver era Cristo e que morrer
era lucro. Diante deste texto, irmãos, eu quero basear o meu sermão em 3 pontos. E aí eu quero, através disso, de forma sintética e resumida, explanar um pouco da cosmovisão cristã a respeito da morte. Como o cristão, como a Bíblia mostra para o cristão como o cristão deve enxergar a morte à luz das Escrituras. Note a declaração de Paulo no verso de número 21. Paulo diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então interpreta-se que, dentro da cosmovisão cristã, a morte ela não é um prejuízo. A morte ela não é uma perda. A morte para o cristão é uma promoção. Diferente do que a visão secular pensa a respeito da morte, nós, servos do Senhor, nós enxergamos a morte não como uma tragédia, mas nós enxergamos como uma promoção. Mas por que, pastor, os cristãos enxergam a morte como uma promoção? Porque, meus amados, queridos ouvintes e irmãos, quando a nossa vida ela se finda aqui na terra, nós temos a consciência de que nós iremos sair de uma atmosfera de sofrimento para uma atmosfera de descanso, de paz e alegria. O próprio Deus, Ele diz em sua palavra que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Em Ezequiel 18, 23, o próprio Deus declara que Ele não tem prazer. Mas o salmista do Salmo 116, versículo de número 15, afirma que aos olhos do Senhor a morte do santo é preciosa, ou seja, Deus tem prazer, Ele se alegra na morte de um justo, mas não tem prazer na morte do ímpio. Deus deseja que o ímpio se arrependa e se converta e viva. Todavia, para um servo de Deus, a morte nunca é vista como uma tragédia, mas é vista como o início de uma nova era de alegria, paz e descanso. Se você já leu as Escrituras, você vai ler em Lucas 16, 19, a história contada por Jesus a respeito do rico e Lázaro. A história começa narrando a seguinte forma: que havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. E a Bíblia diz que esse rico, todos os dias, vivia regalada e esplendidamente, ou seja, vivia ao seu bel prazer. Também a Bíblia diz que havia um certo mendigo por nome de Lázaro. E diz a Bíblia que ele vivia na porta daquele homem rico, mendigando o pão, comendo as migalhas que caíam da mesa daquele homem. Todavia a Bíblia diz que a vida de Lázaro era uma vida de sofrimento, a ponto dos cães virem lamber as chagas que existiam no corpo de Lázaro. Diz a Bíblia então que morreu o rico e foi sepultado, e que tendo morrido Lázaro, os anjos o levaram para o seio de Abraão. Diz a Bíblia que quando o rico, ele contempla Lázaro no seio de Abraão, e aí vale salientar aos irmãos que quando o rico tem a percepção de que Lázaro está no seio de Abraão, que é um tipo ou uma tipologia do paraíso, do lugar de descanso, ele percebe que Lázaro está em um lugar de tranquilidade e de paz. Lázaro morre e vai para um lugar de paz, ou seja, Lázaro que vivia em sofrimento, que vivia em aflições, padecendo até mesmo o que comer, quando morre, ele é promovido para uma esfera de paz, para uma esfera de descanso. Já o rico, que vivia ao seu bel prazer, diz a Bíblia que ele está num lugar de sofrimentos, ele está num lugar de castigo, e o castigo que esse homem enfrenta era tão medonho que ele roga a Abraão que permitisse Lázaro molhar o dedo na ponta da água para refrescar então a língua dele, porque ele estava em tormentos. Enfim, os irmãos percebem que a morte de um justo não é uma tragédia, e sim uma promoção,
porque nós saímos dessa atmosfera de lutas, de dores, de pranto, de sofrimento, de problemas, de enfermidades, e nós vamos para uma esfera de alegria, de descanso, de paz. E aí o apóstolo Paulo, ele diz aos Romanos, no capítulo 8, no versículo de número 18: eu tenho para mim por certo que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Enquanto muitas pessoas estão temendo a morte, nós, servos de Deus, irmãos, nós não podemos ter uma perspectiva secular da morte, não podemos enxergá-la como um dano, como um prejuízo. Não, precisamos enxergá-la como uma promoção, porque quando os nossos olhos se fecharem aqui, abriremos no lugar de descanso, no paraíso com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Paulo afirma: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é promoção, é lucro. Se eu morrer, eu estarei sendo promovido. Louvado seja o nome do Senhor. O servo de Deus não teme a morte. O servo de Deus, irmãos, ele encara a sua vida como transitória. Nós sabemos que todos nós um dia iremos perecer, mas o servo de Deus, ele compreende que quando a sua existência se findar aqui na terra, ele gozará de uma eterna felicidade ao lado de Jesus Cristo. Se você já leu a história dos heróis da fé, você talvez conheça o testemunho de Policarpo, o bispo de Esmirna, um homem que dedicou a sua vida a pregar o santo evangelho. E por pregar a palavra de Deus, Policarpo incomodava o Império Romano. Diz a história que Policarpo foi preso em sua idade avançada, aos 86 anos. E quando os soldados romanos prenderam a Policarpo e levaram diante do procônsul romano, diante do governador, e ele foi ali então questionado a respeito de sua fé, o governador olhava para a condição de Policarpo, um velho de cabelos brancos, que mancava, já sem saúde, sem vitalidade. Ele olhava para Policarpo como um coitado. E agora Policarpo está sob a ameaça de morte, em ser lançado na arena ou ser então queimado na fogueira. Talvez naquele momento o governador romano pensou que lançando Policarpo na fogueira iria amenizar um pouco o seu sofrimento. Diz a história que o governador então pede a Policarpo para negar a Cristo e amaldiçoar Jesus. Policarpo responde: como eu, aos 86 anos, poderei negar a Cristo se ele me fez tanto bem em minha vida? Diz a história que Policarpo vai então para a fogueira sem nenhum temor, com um semblante de felicidade. E quando os algozes colocam lenha naquela fogueira e ateiam fogo, Policarpo diz em grande voz: coloquem mais lenha na fogueira, porque a minha alma tem pressa de ver o meu Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, porque esse era o entendimento dos cristãos primitivos, que não tinham apego à sua vida, que não tinham apego à sua existência, porque sabiam que quando tudo para eles se findassem na terra, eles iriam se encontrar com Jesus em glória e iriam desfrutar de um tempo de descanso em paz. A morte, irmãos, não deve ser encarada como uma tragédia para nós cristãos. O mundo está com medo da morte. Os homens estão vendo na morte o seu algoz. O grande assombro para os homens tem sido a morte, mas que nós tenhamos então a visão bíblica, a visão de Paulo a respeito da morte, e dizer como Paulo disse: porque enquanto viver, eu me gastarei a serviço do reino de Deus, mas se morrer, eu entendo que estarei sendo promovido para uma esfera muito maior. Louvado seja Deus. Esta é a primeira verdade a respeito da cosmovisão cristã, que a morte, ela não é uma tragédia, e sim uma promoção. O segundo ponto que eu gostaria de destacar nesta mensagem é a respeito da
do tempo próprio para a morte de cada ser humano. O sábio Salomão, ao escrever Eclesiastes no capítulo de número 3, no verso de número 2, ele diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Isto é uma verdade clara nas Escrituras. Nenhum homem com seus mais altos recursos pode acrescentar um dia sequer à sua existência. Nem ele pode adiantar e nem retardar, porque todos os dias da nossa existência estão determinados pelo próprio Deus. Assim como ele pôs um limite nas águas e disse: ó águas, até aqui irás e não ultrapassarás. Assim também Deus delimitou e determinou o tempo da existência de cada homem. Então que fique claro, nós não acreditamos naquilo que muitos acreditam, no sentido de que as pessoas vão morrer a qualquer momento e que elas estão à mercê da sorte. Não, irmãos, a nossa vida está nas mãos de Deus. E quando chegar o tempo determinado, por certo, nem a tecnologia dos homens, nem os melhores especialistas poderão acrescentar um segundo sequer na nossa vida. Diz a Bíblia que Ezequias estava doente de uma enfermidade mortal. E então o profeta Isaías vai entregar um recado de Deus para ele. Quando Isaías chega então no palácio do rei, o profeta declara para aquele homem: põe a tua casa em ordem, porque não viverás, mas morrerás. A vida de Ezequias estava nas mãos de Deus. Deus era o controlador da existência daquele homem. Diz a Bíblia que naquele momento que Ezequias ouve aquelas palavras, o seu coração se entristece e ele se põe a orar diante de Deus. E ele faz uma súplica, ele vira o seu rosto para a parede e começa então a dizer: ó Senhor, tu sabes que andei retamente diante de ti e fiz aquilo que era justo aos teus olhos. E a Bíblia diz que Deus viu as lágrimas de Ezequias e Deus ouviu a oração. E então Deus trouxe uma nova mensagem para aquele homem, dizendo por meio de Isaías que estaria acrescentando 15 anos na existência de Ezequias. Eu pergunto para você que me ouve nesta noite: quem é o homem sábio, quem é o médico especialista que pode olhar para mim, pode olhar para você e dizer: eu acrescento 15 anos, eu acrescento 20, eu acrescento 30, 100 anos à sua existência? Nenhum, porque eles não têm poder suficiente sobre isso. O poder sobre a vida e o poder sobre a morte estão nas mãos do grande eu sou, do todo-poderoso Deus. Os nossos dias estão contados, estão delimitados por Ele. Há um tempo próprio, há um tempo determinado para morrermos. As pessoas andam assustadas, com medo de morrer a qualquer momento. Irmão, não tenha medo, porque a sua vida está nas mãos de Deus. E tenha a compreensão de que se você morrer e você está em Cristo Jesus, você está sendo poupado, como disse o próprio Deus em Isaías 57, que perecendo o justo, Deus está o poupando do dia mau. Ora, nós estamos vendo o quanto os homens estão com medo de morrer, o quanto os homens temem a morte, o quanto os homens estão enxergando a morte tão iminente diante dos seus olhos. Eles estão pensando que vão morrer a qualquer momento. Agora a ameaça do coronavírus, esta ameaça invisível, colocou todos os homens, irmãos, em pé de igualdade. Não vai ter acréscimo de dias para o que tem mais dinheiro, não vai ter acréscimo de dias para aquele que é influente, para aquele que é sábio, para aquele que é conhecedor das ciências. Não haverá acréscimo de dias. Sabe por quê? Porque todos os dias da existência do homem estão determinadas pelo Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então não se preocupe, se cuide, se previna, mas entenda que a sua vida está nas mãos do Senhor. Entenda que os teus dias estão contados por Deus, e se for a vontade de Deus, meu querido irmão, Ele acrescenta, e se não for, você vai no próprio tempo estabelecido por Ele.
Então nós entendemos, irmãos, do ponto de vista bíblico, que a morte, para nós, tem um tempo determinado, que o próprio Deus estabeleceu o limite da nossa existência. Então nós não ficamos ansiosos a respeito da morte, preocupados com a morte. Quando será? Será que dia eu vou? Não é essa a nossa preocupação. Porque se o Senhor nos chamar, nós iremos abraçar a morte de sorriso nos olhos, nos lábios e com o nosso coração alegre diante do Senhor, porque nós temos a certeza de que quando nossos olhos se fecharem aqui, abriremos os nossos olhos na glória com o Senhor nosso Deus. Você percebeu a declaração de Paulo aos Filipenses? Note então no verso de número 23, o que Paulo fala sobre o tempo. Paulo diz assim: eu sei que de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Olha a declaração de Paulo. Paulo diz: eu estou em ambos os lados em aperto. É como se ele estivesse de fato, e estava sob pressão. Ele estava sob pressão do império, estava sob pressão de potestades que se levantavam contra ele, e ele percebia que estava em apertos. E ele declara: eu queria partir e estar com Cristo. E aqui Paulo faz uso da linguagem eufêmica, onde ele suaviza a expressão pesada que nós falamos da morte. Paulo está suavizando, Paulo está adocicando esta palavra, e ele fala: eu queria partir, porque sei que estar com Cristo é muito melhor. Ora, Paulo não estava, irmãos, desejando morrer a qualquer custo. Ele diz que para ele, se ele partisse, se fosse o tempo determinado por Deus, ele iria, porque entendia que aquilo para ele era melhor. Mas Paulo tinha um entendimento, e ele diz no verso 24, veja aí em Filipenses 1:24 que Paulo diz: mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar em carne. O que Paulo está dizendo com isso? Que o desejo dele, se fosse o tempo de Deus, era estar com Cristo. Mas entendendo que o seu tempo não era chegado, ele então ficaria para cumprir a sua missão, para cumprir a obra missionária que o próprio Deus havia estabelecido. Paulo tinha esse entendimento do tempo de Deus a respeito da sua vida. Tanto é que na segunda carta a Timóteo, Paulo então aconselha Timóteo, percebendo então que o seu tempo de partir estava próximo, ele diz: percebendo eu que o tempo de partir está próximo, ele começa a dar algumas recomendações a Timóteo, para que traga os livros, para que traga a capa, para que Timóteo se fortificasse na fé. E aí ele diz assim: eu combati, Timóteo, o bom combate, encerrei minha carreira. Ele está dizendo: concluí minha missão, eu posso ir agora a qualquer momento, porque eu entendo que o meu tempo está chegado. Sobretudo, eu tenho guardado a minha fé. Então, querido irmão, não tema, não fique pensando na morte por antecipação. As pessoas estão: será que eu vou morrer de coronavírus? Será que eu vou morrer? A que dia? As pessoas estão morrendo. Será que o próximo da fila sou eu? Não queira antecipar o tempo. O tempo está determinado. Deus delimitou os dias da sua existência. Eu tenho dito para os irmãos da nossa igreja que a minha preocupação não é se vou morrer de coronavírus. E não estou infectado, graças a Deus. Eu não tenho medo, irmãos, da morte, porque sei que quando partir desta vida, eu irei me encontrar com meu Deus. Seja por acidente, seja por câncer, seja por qualquer outra enfermidade, seja por coronavírus. Nós não podemos pensar na morte por antecipação. Nós não podemos nos preocupar, estar ansiosos com o dia da nossa partida, porque a Bíblia claramente nos mostra que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. O terceiro ponto sobre a cosmovisão cristã a respeito da morte é que a morte, ela não é o fim. Pastor, a morte não é o fim, não. Ao contrário do que pensam muitas religiões a respeito da morte, a Bíblia nos garante que a morte não é o fim. A morte é apenas a despedida deste corpo físico. Todavia, é então o início de uma eternidade. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9,
versículo de número 27, ele disse: está ordenado ao homem morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Perceba a declaração do autor aos Hebreus. Está ordenado ao homem morrer uma só vez. E depois disso, segue-se o juízo. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que a morte é o fim de todas as coisas, não. A Bíblia nos informa que a morte é o início de uma eternidade. E aí, uma reflexão pertinente para nós nesta noite. Quando os nossos olhos se fecharem, onde nós passaremos a eternidade? Só existe dois caminhos. E a Bíblia é bem clara a respeito desta verdade. Jesus, no seu sermão no Monte das Oliveiras, disse em Mateus 7,13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que têm entrado por esta porta. Entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à salvação eterna, e são poucos os que a encontram. Então, entendemos que quando nós findarmos a nossa existência aqui na terra, haveremos de encarar uma eternidade, ou com Deus nos céus, ou sem Deus no abismo, no lugar de sofrimento. Esta verdade está clara nas Escrituras. E a pergunta que ele faz nesta noite é a seguinte: aonde você vai passar a eternidade? Você tem certeza da sua salvação? Você tem a certeza de que se os seus olhos se fecharem hoje, você vai estar descansando no paraíso preparado por Deus? O nosso temor nunca deve ser a morte, mas o nosso temor deve ser passar uma eternidade longe de Deus. Jesus disse em Mateus 10:28: temei não ao homem que só pode ferir o corpo mortal, temei a Deus que pode ferir o corpo mortal e pode também lançar a alma no inferno. As pessoas estão com tanto medo do coronavírus, as pessoas estão com tanto medo de morrer vítimas desta enfermidade, e Jesus está dizendo: temei a Deus e não ao homem. Não temam aquilo que pode simplesmente ferir o que é mortal. Porque o coronavírus só pode tocar naquilo que é mortal, só pode atingir nossa saúde, só pode findar a nossa existência aqui. Mas Jesus disse: temei a Deus, que pode tanto ferir o corpo, quanto lançar a alma no inferno para sofrer eternamente. A Bíblia diz claramente que a morte não é o fim de todas as coisas, mas que a morte é o início de uma eternidade. E aprove a Deus que a sua eternidade, que quando findar a sua existência aqui na terra, você possa se encontrar com Jesus Cristo na glória. Aonde estão os mortos neste exato momento? Nós acreditamos com base bíblica que aqueles que morreram em Cristo, eles estão no paraíso, num lugar de descanso, aguardando aquilo que a Bíblia chama de a grande ressurreição, a primeira ressurreição. O profeta Daniel fala a respeito disso, e eu gostaria de ler esse texto com você, que foi escrito pelo profeta Daniel, no capítulo de número 12, versículo de número 2. Veja o que o profeta Daniel fala a respeito dos dois destinos na eternidade. O profeta Daniel diz o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses a respeito da vinda de Jesus Cristo, do arrebatamento da igreja, o apóstolo Paulo diz que o Senhor voltará ao ressoar da trombeta, e quando a trombeta de Deus tocar, diz a Bíblia, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E para onde irão os
que morreram em Cristo e serão ressuscitados, eles irão para a glória. Todavia, a Bíblia diz também que alguns serão ressuscitados, não no arrebatamento, mas no dia do juízo, serão ressuscitados para a condenação eterna. Todos vão morrer, é uma verdade bíblica. A morte, ela é inevitável, todavia ela não é definitiva. Porque uns ressuscitarão para a glória, uns ressuscitarão para a honra, outros ressuscitarão para a vergonha e para o horror. Dois destinos diferentes, dois caminhos diferentes, e a escolha está diante de nós. O nosso maior temor não é morrer, mas o nosso maior temor deve ser de passar uma eternidade longe de Deus. O entendimento de Paulo era perceptível quando ele disse que para si o morrer era um lucro, porque ele entendia que quando ele morresse, ele estaria com Cristo na glória. Mas eu quero me dirigir a você que me escuta nesta noite. Aonde você vai passar a eternidade? As pessoas estão com tanto medo de morrer. E há um autor que disse: terrível coisa não é viver sem Cristo, terrível coisa é morrer sem Cristo. Você pode até viver sem Jesus. Terrível coisa vai ser você partir desta vida sem ter entregado a sua vida para Ele. A morte é uma certeza para todos, ela é inevitável. A morte não estava nos planos primários de Deus, mas a desobediência trouxe a morte. E não apenas física, trouxe morte eterna. Jesus veio para garantir agora para aqueles que recebem a Ele como único e suficiente Salvador a vida eterna. Porque Ele garante: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Só que a escolha é sua. Ele propõe-nos a vida e morte, céu e inferno, alegria ou sofrimento. Qual escolha você vai fazer? Não tenha medo da morte, querido. Tenha medo de morrer sem ter um encontro com Jesus. Esta mensagem que chega ao seu coração nesta noite produz em você uma reflexão necessária. Como está a sua vida? Será que você está precisando fazer alguns ajustes, alguns acertos com Deus? Todos nós estamos numa fila, a fila da morte. Eu não sei a sua senha, você não sabe a minha, mas a certeza é que se Jesus não voltar até lá, todos nós iremos morrer. Mas a grande questão é aonde nós vamos passar a nossa eternidade. A morte não é o fim. Ela é apenas o início de uma eternidade, ou com Deus, gozando de alegria e paz, ou no inferno, sofrendo tormentos e situações indizíveis. Não é esta a vontade de Deus para você. Mas nessa noite, o Senhor convoca você a fazer um ajuste na sua vida, a pôr a sua casa, a sua vida em ordem, acertar as contas com Deus, a se arrepender dos seus pecados. O Senhor disse que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Isso foi dito pelo profeta Ezequiel. Ele não tem prazer. O desejo de Deus é que o ímpio se arrependa e viva, e através de sua vida produza frutos que glorifiquem ao Senhor. Mas infelizmente muitas pessoas têm se negado a dar ouvidos à voz do Senhor. E a Bíblia diz que se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Veja, meu querido irmão, meu amigo, o que o coronavírus produziu em todo o mundo. Uma ameaça que é chamada pelos especialistas de ameaça invisível. Trouxe terror, pânico, medo a muitas pessoas. Mas que você seja tocado
tocado pela palavra de Deus concernente à realidade da eternidade. Que Deus possa produzir frutos dignos de arrependimento em sua vida. Produza. Se volte para Deus. Não tenha uma perspectiva secular a respeito da morte. Quando tudo isso aqui findar para os que estão em Cristo, eles se regozijarão na glória com o nosso Salvador. Eu quero te ver no céu. Eu quero me encontrar com você na glória. Por isso, nessa noite eu te digo, irmão, acerte a sua vida com Deus. Não há tempo para perca de tempo. Mais que temer o coronavírus que pode apenas ferir o nosso corpo mortal, vamos temer a Deus e dar-lhe glória. Que Jesus Cristo te abençoe nesta noite. Eu deixo para o seu coração esta breve meditação e lhe estimulo a viver para Cristo, gastar a sua vida pela causa de Cristo. Porque Jesus disse, e eu encerro com estas palavras: porque aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Porém, aquele que ganhar a sua vida, ou seja, aquele que quiser viver a sua vida da sua forma, perdê-la-á. Eu quero perder a minha vida pela causa de Cristo para poder ganhá-la no céu. E que esse seja o seu sentimento e que essa seja a sua escolha. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por estar conectado conosco. Que Deus te conceda